Bom dia a todos do canal A UPA Enfermagem. E o assunto que nós vamos abordar hoje é de grande relevância para todos nós enfermeiros e os técnicos de enfermagem que trabalham diretamente com esse tipo de produto. Nesse caso eu escolhi 3 tipos de insulina. Uma de ação rápida, uma intermediária e outra um pouco mais lenta. Então é de grande importância e relevância, tanto o enfermeiro quanto o técnico, ter conhecimento sobre os tipos de insulina. Quando se administra esse tipo de medicamento em um paciente, tem que acompanhar essa ação e senão vai ter nenhum tipo de efeito colateral nesse momento, tá certo? Então vamos lá. Vamos começar a nossa conversa. Então, antigamente a insulina disponível, ela era extraída de alguns animais. Um deles era o boi, que no caso bovino. Então a insulina que era extraída do pâncreas do boi era uma insulina que era utilizada no passado. Outro tipo de insulina também que era extraída também do pâncreas do porco também. E tinha também a insulina mista. A mista que era a bovina com a suína, ou seja, a mistura da insulina bovina com a insulina suína, tá certo? Então isso antigamente a insulina disponível no mercado era desse jeito. Verdade. Então, na atualidade, temos disponível a insulina humana, que ela é obtida através de técnicas de DNA recombinante. Quando a gente fala em técnicas de DNA recombinante, quer dizer que houve uma alteração no segmento desse DNA para produzir insulinas muito mais rápidas. Ou seja, no caso são as insulinas sintéticas que elas imitam a insulina humana. Então, com ação ultra rápida e muito semelhante a produzido pela pâncreas normal. Então, as insulinas atuais que elas são produzidas, então são insulinas que foram modificadas, tá? O DNA para produzir insulinas muito idênticas às insulinas humanas. E assim, algumas têm uma ação rápida, ação intermediária e lenta. Nós temos esse tipo de insulina no mercado. Então vamos abordar aqui a classificação da insulina conforme sua ação. Então nós vamos falar aqui para vocês sobre 3 insulinas e mensurando sempre a ação delas, tá certo? Temos no mercado a insulina ultra rápida, chamada assim o nome comercial de Lispro, que é um análogo da insulina humana derivada do DNA recombinante de ação rápida na redução da glicose no sangue. Foi criado pela inversão dos aminoácidos na posição 28 e 29 da cadeia B. Vejam bem, essa insulina ultra rápida que tem um efeito muito rápido no organismo a partir da sua aplicação. Então, o efeito dela é tão rápido porque ela foi modificado nas fitas de DNA dela, tá certo? E os aminoácidos que vão formar essa cadeia, essas fitas de DNA, eles foram modificados na posição 28 e na posição 29. Assim, elas são produzidas pela recombinação do DNA. Então, por isso que elas são ultra rápidas, tá certo? Aqui do ponto de vista das ações dela no organismo. Nós temos que conhecer, nós da enfermagem, o técnico, o auxiliar, temos que conhecer esses efeitos dela. Então, a ultra rápida, após a aplicação dela, o início do efeito dela começa de 1 a 5 minutos. Então, quando você aplica ela, você tem que esperar, avaliar nesse tempo aqui, ó, que ela começa a fazer esse efeito, de 1 a 5 minutos. Além disso, o pico máximo no organismo, no sangue, tá? É de 30 minutos. Então, ela tem um efeito rápido, mas também tem o pico máximo dela vai ser atingido em 30 minutos. Então, é importante você conhecer
quando você aplica e sabe que o efeito dela vai ser de 1 a 5 minutos e ela vai atingir o pico máximo naquele organismo em 30 minutos. E a duração desse efeito? Após a aplicação, por quanto tempo essa insulina fica fazendo efeito nesse organismo? A duração é de 3 a 4 horas, tá certo? Então você já sabe, quando utilizar a insulina ultra rápida, a duração desse efeito vai ficar, essa insulina vai ficar fazendo efeito de 3 a 4 horas. E o aspecto desse tipo de insulina é quando você pega o frasco na mão, você olha assim, o aspecto dessa insulina é transparente e cristalino. Então quando você pega o frasco, a ampola ali, o frasquinho na sua mão, você olha, então o aspecto desse tipo de insulina é transparente e cristalino. E quais são as vias de administração desse tipo de insulina? A via de administração é por via subcutânea, tá? Por via subcutânea. Então, as vias subcutâneas que são utilizadas para administrar a insulina ultra rápida, tá certo? Vamos para a insulina regular, que é chamada insulina neutra ou solúvel, que é um tipo de insulinoterapia que é usado também para o tratamento de diabetes mellitus tipo 1 e tipo 2, diabetes gestacional e também de complicações diabéticas. Quais são essas complicações? Cetoacidose diabética e também coma hiperosmolar hiperglicêmico. Vamos abordar então a insulina regular. Então a insulina regular, ela vem com um R no rótulo dela, ela é representada pela letra R. Então o início do efeito dela, quando você aplica, o início do efeito dela é de 30 a 60 minutos. Veja só, que anteriormente o início do efeito da outra lá, da rápida, era de 1 a 5 minutos, e agora a regular, o início do efeito dela é de 30 a 60 minutos. E o pico máximo no organismo, após a aplicação, é de 2 a 3 horas. É interessante você saber e conhecer esse pico máximo no organismo desse tipo de insulina, porque assim você consegue avaliar se o paciente está correspondendo bem a esse tipo de insulina. E a duração do efeito dela, o tempo que vai ficar no organismo, é de 6 a 8 horas. E o aspecto desse tipo de insulina é transparente e cristalino. E ela é administrada, é um tipo de insulina que é administrada por via endovenosa, intramuscular e subcutânea. Muita atenção, pessoal. Esse tipo de insulina que é administrada endovenosa, por via endovenosa, intramuscular, muita atenção com a prescrição médica, tá? E tem que ser supervisionado também pelo médico que prescreveu, tá certo? Então tem que ter muito cuidado quando você for administrar essa medicação por via endovenosa, tá certo? Então, estou deixando aqui um entre parênteses para vocês, sempre com supervisão médica. E agora abordar a insulina NPH, também conhecida como protamina neutra de Agedon. É um tipo de insulina humana também utilizado no tratamento de diabetes mellitus, ajudando a controlar a quantidade de açúcar no sangue. Esse tipo de insulina, a NPH, tem um efeito intermediário, é uma insulina lenta. O início do efeito dela, após a aplicação, é de 1 a 3 horas. Ou seja, se você está na emergência com um paciente que tem uma hiperglicemia, vamos dizer, esse paciente chega na emergência para você e tem uma glicemia de 300, de 400, você não vai utilizar uma NPH, porque o início do efeito dela é de 1 a 3 horas, tá certo? Qual seria a opção? Eu usar uma ultra rápida para baixar um pouco mais, tá certo? E é critério médico, tá certo? É critério médico, do médico emergentista aí nesse caso. Então, o início do efeito dessa insulina é de 1 a 3 horas. O pico máximo no sangue após a aplicação vai ser de 6 a 12 horas. É por isso que é chamado uma insulina lenta. A duração desse efeito, mas veja bem o benefício dela. O pico máximo é de 6 a 12 horas e a duração dessa insulina no organismo é de 20 a 24 horas.
tá certo? Então ela fica por muito mais tempo no organismo. Assim, você pode optar por esse tipo de insulina, tá certo? Você não, mas o médico. E ela tem uma duração muito mais prolongada durante o dia. É de 20 a 24 horas, ela fica no organismo. O aspecto desse tipo de insulina, quando você olha no frasquinho, é leitoso, tá certo? E a administração da NPH é por via subcutânea. Então, pessoal, aqui nosso terceiro tipo de insulina que nós abordamos aqui com você.